Ó Deus, fonte do amor e da bondade, Deus justo e providente, caminhando através das páginas bíblicas, buscamos a vossa vontade, seguindo os passos de Ruth e Noemi. Queremos, na fé, na convicção de vossa presença, alimentar a esperança de um tempo melhor. Que o estudo deste livro bíblico nos conduza à convicção de que, se hoje está difícil, se a situação está complicada, não podemos perder a esperança, pois vós, ó Deus de amor, caminhais conosco. Na vossa ressurreição, experimentamos a plenitude de vossa misericórdia. Concedei-nos, ó Deus de bondade, por este estudo, fortalecer a nossa fé e a nossa decisão em segui-lo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de maio, nós, após lermos juntos o livro de Ruth, queremos fazer uma síntese. Serão 3 dias de síntese. E o caminho que escolhemos para essa síntese é o caminho das mulheres. Hoje, então, nós vamos dedicar o nosso olhar a Noemi, para juntos pensarmos nesta figura e aí, então, tomarmos decisões, atitudes importantes para a nossa vida. Noemi, ao lado de Ruth, é a protagonista da história. No começo, ela é apenas a mulher de Elimeleque. Naquela época, é certo, a mulher não tinha identidade própria. Era sempre a mulher de alguém. A expressão mulher de aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Já a expressão homem de ou marido de só aparece uma vez, junto com o nome próprio da mulher. E é justamente no versículo 3 do capítulo 1 deste livro de Ruth, no caso de Noemi. Do mesmo modo, os filhos apresentados como sendo de Elimeleque, até o momento de sua morte, tornam-se depois seus 2 filhos, isto é, os filhos de Noemi. É assim, bem depressa, que a narrativa se coloca no ponto de vista da mulher, que deve servir para lembrar-nos que na nossa sociedade muitas mulheres só adquirem uma verdadeira identidade após a morte do marido. Noemi só começa a ocupar o seu lugar após a morte de seu marido e de seus 2 filhos. O texto bíblico é claro, por 2 vezes diz de Noemi que ela ficou, como a lembrar as profecias segundo as quais o pequeno resto tornar-se-ia uma nação nova. Noemi, imagem do povo que sofre, é a semente de um novo começo que só pode acontecer em terra estrangeira. Uma mulher viúva sem filhos naquele tempo estava completamente desolada. E é da situação difícil, da situação de desolação, é que vai nascer nova esperança. Noemi vai dar continuidade à trajetória do povo de Deus. Noemi decide partir para Belém, e sua nobreza de alma leva a mandar suas noras de volta à casa materna. Era capaz de encarar o extremo abandono na maior pobreza e solidão. Renuncia à companhia das noras, pois pensa que elas devem seguir seu próprio caminho. A cena é comovente e toda marcada de sensibilidade feminina. Só uma mulher generosa é capaz de ficar na mais extrema miséria para não comprometer a esperança de seu único apoio. Ela manifesta também a sabedoria comum. Há muitas pessoas pobres que nada mais têm a perder, e por isso não guarda só para si e para o seu povo a bênção de Deus, como queria o profeta Esdras. Ao despedir-se de suas noras, Noemi pede que o Senhor seja bom e misericordioso para com aquelas 2 mulheres que pertencem a outro povo e outra religião. Ide, voltai à casa materna, que o Senhor use de fidelidade para convosco, como fizestes para com os falecidos e para contigo. No entanto, ao perceber que Ruth decide acompanhá-la, Noemi não insiste mais, mas respeita sua decisão e a acolhe com coragem e ternura, apesar da origem moabita de Ruth. Ela não se pergunta o que poderia dizer suas vizinhas e, sobretudo, seus vizinhos,
quando descobrissem que ela se fizera acompanhar por uma moabita. Sem nenhuma ambiguidade, ela fala com Ruth, chamando-a de minha filha. Numa sociedade patriarcal como a dos tempos bíblicos, uma mulher sem marido era considerada mulher sem valor. E até Noemi tinha interiorizado essa maneira de pensar. Mas ao decidir regressar desprovida de tudo a Belém, posto que não tinha mais marido nem filhos, ela se vê duplamente abençoada, pois tem a vida salva e conta com a presença inestimável de Ruth. Com efeito, na medida em que Ruth torna-se a principal protagonista da história, a tristeza de Noemi se transforma em esperança. No terceiro capítulo, ela chega a aconselhar sua nora a deixar que as coisas transcorram natural e simplesmente. Como o Senhor não se esqueceu de Noemi, as mulheres da cidade no final vão exclamar: um filho nasceu a Noemi. Nós então somos chamados a olhar para essa mulher. Na semana passada, o Papa Francisco se referiu a Noemi na sua catequese semanal para falar da sogra, o amor que Ruth nutriu por sua sogra, que ela possa de fato ser amada, respeitada. E Noemi soube de fato amar sua nora, acolhê-la e zelar para que ela pudesse ser feliz, se realizasse. Que a figura de Noemi então nos inspire a nunca desanimar, mas saber regressar quando for necessário. Que nós possamos voltar à casa do pão e deixar a casa da miséria. Que nós tenhamos a coragem de voltar com as mãos vazias, mas com o coração cheio de esperança. Não é isso mesmo, Farinhada e Eliane? Olá, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada, bom dia, meu irmão, minha irmã de caminhada, paz e bem. Estamos chegando ao final de uma jornada com a profetisa Ruth e Noemi, duas grandes mulheres que nos ensinaram que Deus tem o seu jeito próprio de atuar na história. Aprendemos com elas que Deus escolhe os rejeitados. Aprendemos que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Aprendemos que Deus colhe onde não semeia. E mais, que a lógica do projeto do reino caminha na contramão da história e faz revolução a partir dos pequenos, dos fracos e marginalizados. Ruth e Noemi nos chamam a atenção para a situação das mulheres também nos dias de hoje. Continuamos sendo desumanizadas, coisificadas, violentadas, exploradas em todas as esferas de organização social, na família, na política e até nas instituições religiosas. Infelizmente, muitos textos bíblicos, lidos cegamente, de maneira fundamentalista, continuam sendo usados propositalmente ainda hoje para legitimar a violência e a inferiorização das mulheres. Ruth e Noemi nos provocam, mulheres e homens, a uma leitura antipatriarcal, antimachistas dos textos bíblicos, de forma que consigamos nos aproximar mais da amorosidade de Deus para sermos mais fiéis ao seu projeto. Diante de tantas violências, nós não podemos nos fazer indiferentes. Enquanto cristãos, enquanto cristãs, precisamos ter uma postura coerente com o jeito de ser de Jesus, que sempre valorizou as mulheres, dando a elas vez e voz. Como diz Leonardo Boff, um grande teólogo, cada vez que uma mulher é marginalizada na igreja, nossa experiência de Deus é prejudicada. Nós nos tornamos mais pobres e nos fechamos a um sacramento radical de Deus. Que Ruth e Noemi, então, continuem nos inspirando a viver e defender os sonhos de Deus que se baseiam na justiça, na paz, na solidariedade. Já sabemos, o caminho é o amor. Uma terra que já não tem fronteiras, senão mãos que juntas formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Já sabemos que o caminho é o amor. Uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Já sabemos que o caminho é o amor.
Assim chegamos ao final de mais uma reflexão. Que o exemplo de Noemi, de fato, nos inspire. Que nós possamos olhar para essas grandes mulheres da Bíblia e cada vez mais assumirmos o nosso papel na história da salvação. Ela continua conosco e depende de nós fazer deste mundo um mundo muito melhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.